Desculpe. Então, dando continuidade ao Sri Chaitanya Charitamrita, hoje vamos ler Madhya Lila, capítulo 7, verso 128, a viagem do Senhor pelo sul da Índia. O verso 128, e eu vou direto para a tradução do verso. Bom, então, há uma coisa antes de começarmos. Vocês sabem que a gente canta, glorifica o Bhagavata, quando vamos cantar, glorificamos Krishna como o objeto do Bhagavata, com o mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya, não é? E também no Chaitanya Charitamrita a gente canta esse verso que Krishna Das Kaviraj faz em cada capítulo, na abertura de cada capítulo ele faz esse verso. Eu vou contar uma história para vocês, que eu fiquei sabendo outro dia e fiquei super entusiasmado. Um acadêmico erudito, professor de Oxford, indiano, foi contratado no curso, não sei qual era o curso agora, mas foi contratado para dar uma aula. E ele identificou entre os alunos um devoto indiano também, Radhikaramana, que era jovem, um gêniozinho. Ele está, assim, inclusive eu recomendo que vocês assistam às aulas dele, porque são simplesmente espetaculares. Ele é filho de devotos e foi educado em homeschooling, então ele concluiu o curso médio todo muito cedo, foi para a universidade muito jovem, tipo assim Shankaracharya, né, que tomou sannyasi com 12 anos. O camarada entrou na universidade muito jovem, nos Estados Unidos eles têm essa liberdade, e já fez doutorado e tudo, então ele é excelente. As aulas dele são muito boas, o inglês é muito simples para quem não tem tanta habilidade como eu. Então, é perfeito, ele é muito bom. E então ele contou, numa aula que eu escutei recentemente, que nessa universidade ele identificou, então, o professor perguntou, você fala sânscrito? Aí ele disse, falar mesmo. Né? Então ele disse, então, quando começou a aula, se recite, assim, resumidamente, o Ramayana, em sânscrito. E os alunos estavam todos ali. E aí ele começou a descrever, ele conta, dizendo quais foram as frases que ele falou e tudo, para simplificar e começar. Então o professor, para. Você... Aí ele perguntou, eu cometi algum erro de gramática, alguma coisa? Ele disse, não, a gramática está ok, está tudo ok, mas você não pode começar a ler o Ramayana sem oferecer reverências a Ramachandra. Você não pode simplesmente começar dessa maneira, porque o Ramayana fala dos passatempos da Suprema Personalidade de Deus. E começou a dizer para ele o que ele já devia ter aprendido e que não tinha levado para a sala de aula na época do mundo acadêmico. Então o professor disse isso, porque o Ramayana é a revelação dos passatempos de Krishna na encarnação de Ramachandra, e você tem que prestar reverências antes de falar. Então, desde ontem que eu estou querendo contar isso para vocês, com o Om Namo Bhagavate Vasudevaya, que a gente recita, que não é sem propósito. Né? Então vejam a opulência da guia de Prabhupada para a gente. Né? Eu também tenho uma experiência com esse mantra, que eu conheci o movimento, eu já estudava yoga e tal, né? Então eu viajei de Salvador até o Rio de Janeiro para conhecer um guru impersonalista que estava dando iniciações e dando mantras e tudo. Então na hora H eu olhei e disse, não quero não. Não quero. E a minha professora, que estava acompanhando o grupo, disse, por quê? Eu disse, não, tem uma coisa que não sei explicar, mas não bate, eu não quero. Então, e eu fiquei muito introspectivo, e ela identificou aquilo como uma coisa terrível em mim. Né? Aí fomos para o apartamento dela, eu e o grupo de lá da Bahia, da academia,
Então ela disse, você precisa de algum processo disciplinar, porque você já está bem no yoga e tal, você precisa praticar com mais profundidade. Eu vou lhe dar um mantra, e você vai cantar sozinho, ninguém pode escutar esse mantra, você vai cantar sozinho esse mantra, e vou lhe dar uma mala, tirou do pescoço dela, de Rudraksha, que foi banhada no Ganges, e eu fui iniciada com essa mala aqui, e pratique a japa em cada conta dizendo esse mantra. Então, adorei, né? Essa parte eu adorei, porque era com ela que eu já conhecia e tudo. Então, voltei, já cantando no ônibus, que foi de ônibus que eu voltei, né? Voltei já cantando no ônibus e tudo, aquela japa bacana, e fiquei assim, conheci os devotos, e eu conheci os devotos para traduzir as aulas do devoto, do discípulo de Prabhupada, né? Então, na primeira aula que eu fui traduzir dele, numa palestra que eu tinha organizado para ele dar, ele abre o Bhagavatam, o Bhagavad Gita, e aí, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Eu fiquei impressionado. Como é que ele vai dizer o meu mantra secreto? Eu fiquei olhando para ele assim, eu estava do lado direito dele, fiquei olhando sem entender como que ele podia falar para o público todo o meu mantra secreto. Eu cheguei a pegar da minha japa, né, que estava assim no pescoço, que eu usava por dentro da camisa. Assim, era uma Rudraksha pequena, bem bacana assim. Então, essa foi por aí, né? Depois eu perguntei, mas por que você falou esse mantra? Ele me explicou, mas não me explicou como agora eu ouvi do Radhika Ramana, que foi muito legal. Então vamos aqui ao tema que interessa, né? O Chaitanya Charitamrita, o capítulo é A Viagem do Senhor pelo Sul da Índia, e a tradução do verso é a seguinte: instruir a todos a seguirem as ordens dadas pelo Senhor Sri Krishna no Bhagavad Gita e no Srimad Bhagavatam. Dessa maneira, torna-te um mestre espiritual e tenta liderar a todos nesta terra. Significado: esta é a missão sublime da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Muitas pessoas vêm perguntar-nos se têm que abandonar a vida familiar para juntar-se à sociedade. Entretanto, esta não é nossa missão. Cada um pode permanecer confortavelmente em sua residência. Simplesmente pedimos a todos que cantem o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Se alguém é educado e pode ler o Bhagavad Gita como ele é, e o Srimad Bhagavatam, isso é muito melhor. Estas obras estão agora disponíveis em tradução para o português e editadas muito autorizadamente para satisfazerem a toda classe de homens. Ao invés de viver absorto em atividades materiais, o povo de todo o mundo deve aproveitar-se deste movimento e cantar o Mahamantra Hare Krishna em casa com suas famílias. Deve também abster-se de atividades pecaminosas, do sexo ilícito, do consumo de carne, de jogo de azar e da intoxicação. Destes 4 itens, o sexo ilícito é muito pecaminoso. Todos devem casar-se, especialmente toda mulher deve casar-se. Se o número de mulheres excede ao de homens, alguns homens podem aceitar mais de uma esposa. Desta maneira, não haverá prostituição na sociedade. Se os homens puderem casar-se com mais de uma esposa, a vida sexual ilícita será assustada. Pode-se também preparar muitos pratos gostosos para oferecer a Krishna, cereais, frutas, flores e leite. Por que entregar-se ao consumo desnecessário de carne e manter horríveis matadouros? De que adianta fumar e beber chá e café? As pessoas já estão intoxicadas com gozo material. E se ficarem mais intoxicadas, que oportunidade terão de alcançar a autorrealização? De forma semelhante,
Não se pode participar de jogos de azar e desnecessariamente agitar a mente. O verdadeiro objetivo da vida humana é alcançar a plataforma espiritual e voltar ao Supremo. Este é o sumum bono da realização espiritual. O movimento para a consciência de Krishna está tentando elevar a sociedade humana à perfeição da vida, seguindo o método descrito por Sri Chaitanya Mahaprabhu em seu conselho ao Brahmana Kurma. Ou seja, deve-se permanecer em casa, cantar o mantra Hare Krishna e pregar as instruções dadas por Krishna no Bhagavad Gita e no Srimad Bhagavatam. Que significado, né? Aqui tem muito pano para manga. Esse assunto tem sido discutido desde muito tempo, desde a origem do nosso movimento. E como o Prabhupada disse isso aqui, em um dado momento ele também disse, e se aproximou dos devotos, falando que eles deveriam ter mais de uma esposa. E depois, nem foram as devotas nem chegaram a reclamar. Antes disso, os devotos mesmo foram falando com Prabhupada. Então, Prabhupada disse: eu fui informado que isso é proibido no país de vocês. E se isso é proibido, então esqueçam. Vocês não podem fazer isso, porque a poligamia não é autorizada no país de vocês. Então, isso parou. Hoje, ela não é permitida nem mesmo na Índia, que naquela época não havia, na época que Prabhupada falou, que é a época que eu estudava yoga, e eu conheço isso de fora do movimento, o tema poligamia e tudo, o casamento na Índia não tinha o casamento civil, só tinha o casamento religioso. E todas as relações de marido e mulher, e até de filhos, não eram feitas civilmente, como a gente já conhecia naquela época, há muito tempo. Naquela época, a Índia estava muito atrasada em muitas coisas ainda, né? Depois de 4 séculos de exploração dos ingleses e não sei quantos séculos de exploração dos muçulmanos, então a Índia estava bem descaracterizada e tinha isso. Então, que todos nós fiquemos conscientes de que a poligamia não está autorizada para a tranquilidade das nossas famílias, da estabilidade das nossas famílias. Nossos homens mal conseguem manter uma família. Nossas mulheres não estão preparadas mais para esse tipo de comportamento. Pelo contrário, elas estão assumindo a sua postura como participativa em todas as atividades do casal. Não estão mais resumidas ou restritas, não estão mais restritas unicamente às atividades domésticas, às atividades do lar. As mulheres agora, qualquer mulher, mesmo nas gerações mais antigas aqui, como a minha, as mulheres já estão conscientizadas disso. E é um caminho que não tem volta. Alguns outros caminhos têm volta. Como, por exemplo, agora está se falando muito da volta ao campo. Então, com essa pandemia toda, está se falando demais do tema de voltar para a agricultura e tudo. Isso que a gente fez aqui rapidinho, de maneira quase natural, está acontecendo na sociedade. Estão fazendo todo tipo de... Isso já vem acontecendo, mas agora com a pandemia está sendo muito estimulado. Então aqui nós já sabemos que isso não é possível. Mas aqui tem uma função, essa poligamia, que a gente precisa compreender culturalmente, para não julgar Prabhupada. Porque se a gente não entende culturalmente, a nossa tendência é julgar Prabhupada como machista, como qualquer abusador, manipulador da sociedade, como muitos líderes, muitos yogis fizeram isso. Na geração dos anos 70, nós enfrentamos um manipulador líder espiritual, assim chamado, muito famoso, que foi Jim Jones.
Mãe Marraquita ouviu falar, lembra? Jim Jones. Ele tinha, nas Guianas, aqui na América do Sul, né, nas Guianas, ele tinha uma comunidade que ele chamou muita gente e que falava do final, e no dia ele distribuiu um chá, uma substância para todo mundo e matou todo mundo, morreu todo mundo. Famoso, vocês podem saber que isso foi mundialmente famoso. Alguns brasileiros também estavam lá nessa época. Era a época intensa de vida, de busca espiritual, né? Assim, fora da caixinha, fora dos padrões cristãos, das religiões já milenares e tudo. Então, os devotos as pessoas em geral, estavam procurando e se aproximaram desse Jim Jones que fez isso. Então, a gente pode, com algo assim, julgar Prabhupada, perder a fé em Prabhupada, perder a fé na liderança de Prabhupada e se arruinar. Isso será o fim da nossa vida espiritual praticamente, porque estaremos nos desconectando do elo que nos liga ao Parampará que nos leva a Krishna. Então, para evitar julgar Prabhupada, vamos tentar compreender o que Prabhupada está dizendo aqui sobre a lógica da cultura védica com a poligamia. Então, a lógica é que, havendo o maior número de mulheres, como Prabhupada explicou, e as mulheres ficando desprotegidas, então elas precisam ser aceitas como co-esposas de um homem que possa casar com mais de uma mulher. E não é só a questão, para identificar isso, não é só a questão de capacidade de manter mais de uma esposa. Não é só isso, é a capacidade também de proteger. A palavra proteger, que está diretamente associado ao casamento, e a palavra proteger tem um significado muito mais profundo do que nós podemos entender como proteger dos perigos, proteger da politicagem, proteger de qualquer outra coisa. Não é isso, é proteger a castidade, a pureza. A palavra melhor ainda, proteger a pureza. Por isso, quando o Prabhupada fala aqui, ele fala depois de dizer quão pecaminoso é o sexo ilícito. Aí, quando ele identifica quão pecaminoso é o sexo ilícito, aí ele diz, havendo mais mulheres, não, todos devem se casar, principalmente as mulheres. E se houver mais homens, isso é como o Prabhupada diz, né? Se houver mais homens, ou se houver mais mulheres, então um homem pode casar com mais de uma mulher. Então, nessa organização está implícita a ideia de proteção espiritual. Porque é a mulher que concebe o filho, é a mulher que não consegue se desapegar do cuidado ao filho. É muito mais fácil encontrar homens que não aceitam responsabilidade pelos filhos, não reconhecem os filhos, do que uma mulher que faça isso. É muito mais, na nossa cultura, é muito mais fácil encontrar isso, né? Muitos romances acabam quando a mulher anuncia, estou grávida, e o cara diz assim, será que é meu mesmo? E aí começa uma confusão só de ofensas e não sei o que e tal, ninguém sabe onde vai parar esse tipo de discussão. Então, aqui, Prabhupada está tratando de um assunto de ordem social. Ele está mostrando isso dentro da proposta do movimento Hare Krishna. Só que Prabhupada não fez como muitos autores e mestres, Prabhupada não fez a releitura de seus próprios livros editados. Ele não pegou o livro e releu o livro anos depois. Muitos autores, escritores, fazem isso. Muitos filósofos fizeram isso e ajustaram muitos conceitos apresentados. Então, pode parecer que Prabhupada está estimulando aqui uma afronta à mulher e uma humilhação à mulher como classe. Mas não é isso. O que Prabhupada está querendo mostrar aqui,
como ele começa o seu significado, é a grande importância da Sociedade Internacional para a Consciência de Cristo. Esta é a sublime missão da Sociedade Internacional para a Consciência de Cristo. Muitas pessoas vêm perguntar-nos se tem que abandonar a vida familiar. Então, veja como ele está aqui trazendo o assunto. Se Prabhupada tivesse feito uma releitura, se a gente pudesse colocar nos livros de Prabhupada um pé de página, dizendo, no ano tal, 10 anos depois de escrever esse significado, foi feita tal pergunta e Prabhupada deu tal resposta. A resposta para esse assunto da poligamia é que, uma vez que no país de vocês não é legalizado, então isso não pode acontecer. Mas a gente não pode fazer isso. Então a gente tem que ler os livros de Prabhupada como uma preciosidade clássica, perfeita. E o tema, de acordo com a cultura védica, é perfeito. Mas Kali Yuga chegou modificando todos os padrões védicos e transformando o que a gente está vendo das gerações mais antigas para as gerações atuais. Quanta mudança aconteceu! Só em termos de moral sexual, imagine todas as mudanças que ocorreram em termos de moral sexual. Né? A gente sabe como funciona hoje um pai ou uma mãe, jovens ainda, que tem seu filho, sua filha namorando, ainda dizem, olha, é muito violento namorar lá fora, fiquem aqui, namorem aqui dentro de casa, eu vou sair com sua mãe para uma reunião de negócios, fiquem aqui, não fiquem lá fora não fiquem no carro não, entrem aqui e fiquem em casa. Os pais fazem isso e quando chegam, eles não perguntam nada do que aconteceu com os filhos. Não é por desinteresse, é pelo predomínio da moral atual. Então isso é o mundo carne, né? Isso é o mundo material, como está agora em termos de cultura. Então nós precisamos entender aqui a mensagem de Prabhupada para ver a grande gravidade do assunto e trazer para a discussão constantemente, mas esse assunto, eu sei o que eu estou dizendo, eu conheço esse assunto muito bem, modéstia à parte, eu conheço esse assunto porque é um assunto que vem desde o início do movimento. Então, é um assunto já recorrente, sempre vem a mesma coisa. Se eu soubesse que era esse verso, eu teria dito, arranja alguém para dar aula. Mas eu não sabia, né? Então, eu estou aqui dando a aula, talvez seja até para eu poder dar esse tipo de informação e pacificar a mente de todos, devotos, devotas, filhos, que sabem como são os dramas de uma família que tem concorrência de amor, concorrência de atenção. A história emblemática disso é a história de Dhruva Maharaj, né? A história de Dhruva Maharaj é a história emblemática de um filho humilhado pela co-esposa do pai, que era preferida pelo pai, Suruti. É Suniti e Suruti, o nome das duas esposas. E Suniti era a mãe de Dhruva, e Suruti era a mãe de Uttama, o irmão de Dhruva, por parte de pai. E elas estavam ali compartilhando a vida natural e sempre tinha uma coisinha, né, entre as duas, como também tinha entre Kunti e Madri. Kunti era mais velha, mais madura e tudo, e protegia, mas tinha uma pequena rixa entre elas, e isso foi evidenciado também no decorrer do Bhagavata, no decorrer da história. Madri revela a sua preocupação com o poder de Kunti, a poderosa é ela, né? Então, ela revela isso. E na história de Dhruva Maharaj, Suruti maltrata ele, e o menino tenta subir no trono do pai, e o pai, afasta um pouquinho com toda a delicadeza, e ela vai lá no ouvido do pai, você não pode subir aí não, menino. Para você subir aí, você tem que nascer na próxima vida do meu ventre. O menino, minha mãe não está aqui para me proteger agora. O menino ficou retraído e vai falar com o pai. E pergunta ao pai, com a mãe.
e pergunta, mãe, o que está acontecendo? Por que isso? Ela disse, meu filho, a vida é assim. Ela é a queridinha de seu pai. Então eu não posso fazer nada. A única pessoa que pode ajudar é Deus. Aí ele disse, onde ele está? Aí ela disse, os sábios, quando querem encontrar ele, vão para a floresta. Então ele deve estar na floresta. Aí ele disse, então eu vou para a floresta. E ela pensou que era brincadeira. Fez um monte de sanduíche, fagula, buffet, não sei o que ali, uma trouxinha para ele. Disse, tá bom, leva aqui para a floresta. Pensando que o menino ia para o jardim do palácio, né? Tudo muito grande. O menino saiu do portão e foi para a floresta mesmo. E desapareceu. E virou um problema seríssimo. Tão sério que chegou até no nível dos semideuses. Até Narada Muni tomou conhecimento que tinha um menino perdido, que um príncipe perdido na floresta. E ele foi, e lá ele foi atendido pelo próprio Narada Muni, e ele foi muito bravo com Narada Muni. Quando Narada Muni disse, o que você está fazendo aqui? Você tem que voltar, você precisa. Se você vai me mandar voltar, não fale comigo. Eu vim para encontrar Deus. Se você pode me ajudar a encontrar Ele, me oriente. Mas se você não pode desistir, porque eu não vou voltar. Então, Narada Muni entendeu e aí viu que ele estava preparado para ouvir o conhecimento transcendental e se purificar e encontrar com Deus. E foi o que aconteceu. Ele terminou se encontrando com Deus. Embora tivesse esse desejo material, a determinação dele foi tão forte que ele encontrou com Deus na forma de Vishnu, que tolerava esse tipo de abordagem, né? Com um pouco de desejo material. E aí todo mundo conhece essa história. Na história de Kunti e Madri, também quando morreu, e Madri estava com ele em casa, né? E Kunti tinha saído com as 5 crianças para passear, para tomar banho de rio. Então, levou os 3 dela e os 2 de Madri. E quando o Pandu morreu, todo mundo sabe como, não sei se todo mundo, mas isso é generalização, mas o Mahabharata descreve como ele morreu, ele tentou seduzir a esposa, e ele não podia ter relação sexual, porque tinha uma maldição, se tivesse morreria, e ela disse para ele, para, você não pode, não é assim, para com isso, mas ele estava muito apaixonado, e aí ele morre. E ela ficou louquinha ali, sem saber o que fazer com o homem morto, e a segurança dela toda, que ela era bem mais jovem, era Kunti. Então ela, quando chegou, Kunti está voltando com as crianças, ela gritou, Kunti, suba sozinha. A cabana deles era no morrinho, tinha uma... Venha sozinha, deixa as crianças aí, para não ver o pai morto, né? Aí Kunti vem, quando virar, disse assim, por que você fez isso com ela, né? Você sabia que ele tinha maldição? Ela disse, não fui eu. Você sabe como era nosso marido. Você conhece ele. Então, foi ele que tentou me seduzir. Não fui eu. Aí ela disse, tá bom, eu acredito. Experiência própria. Então, aí, é naquela coisa, quem vai na pira funerária, que é outra coisa que não está aqui, podia estar aqui também, já de uma vez a gente já resolvia, né? Então o padre dizia, e quando morre o marido, as mulheres todas entram na pira funerária, né? Ou seja, vai para a fogueira, todas elas morrem. Mas o padre não disse isso, mas eu vou mencionar. Então, na hora de discutir, quem ia, porque tinha criança pequena, não podia ir as duas. Quem vai? Aí Kunti disse, eu vou, eu sou a mais velha, já vivi muito, eu posso acompanhar nosso marido, você fica. E ela disse, não, fui eu, foi por mim que ele se apaixonou, e então deixa eu ir. Aí Kunti dizia, não, eu entendo, mas não é bem assim, fique, você é mais nova, você merece viver. E aí Madre disse, olha Kunti, eu acho que tem que ser eu, porque eu tenho certeza que você vai tratar os meus filhos como se fossem seus. Mas se você for e eu ficar, eu duvido que eu seja capaz de tratar os seus 3 filhos como se fossem meus. Aí Kunti disse, tudo bem, vai você. Então, ela foi na pira. Então, essa é a nossa cultura, a nossa riquíssima cultura.
a nossa riquíssima cultura, que foi se aprimorando em alguns aspectos de adaptação social, não se aprimorando no nível de valores humanos, mas foi se aprimorando, ou melhor dizendo, foi se adaptando à vida com a influência maléfica da Era de Cali. E agora nós estamos aqui reunidos na situação maléfica da Era de Cali. E um exemplo disso, do tempo de Prabhupada, porque fora do tempo de Prabhupada a gente conhece muitos. Mas um exemplo do tempo de Prabhupada é quando Prabhupada fez o casamento de uma devota, e assim, um casamento especial. Eu vou contar a história, eu sempre conto essa história, porque para mim é muito impressionante. Uma devota muito querida de Prabhupada, discípula Blupio. Quem assistiu a aula de ontem já sabe como é o que significa isso. Então ela foi embora sem dar aviso prévio. E todo mundo ficou triste e tal, Prabhupada mais ainda. Aí, depois de um tempo, um domingo, os devotos vão lá e dizem, sabe quem está aí, Prabhupada? Tal devota. Aí Prabhupada disse, manda ela vir aqui. Aí ela veio, já chorando, né? A gente já sabe como é, né? Já veio chorando. E Prabhupada disse, nós estávamos com muita saudade de você. Todo dia eu pensava em você. E começou a acolhê-la, né? E aí ela chorando, disse assim, eu quero voltar, Prabhupada, mas agora eu tenho um problema. E Prabhupada disse, qual o seu problema? Ela disse, eu acho que eu estou grávida. E eu não tenho nenhuma relação com o pai da criança. Ou seja, o pai da criança não tem nenhuma relação com essa gravidez. Aí Prabhupada disse, não se preocupe não. Nós vamos cuidar de você. Eu vou arranjar um bom casamento para você. E aí Prabhupada reúne os brahmacharis e diz, nós estamos com uma situação aqui peculiar, temos uma devota que precisa ser protegida. Essa palavra a gente não conhece o significado que Prabhupada conhece. Prabhupada fala proteger de uma maneira, para a gente tem outro significado. Então, nós precisamos proteger essa devota. E queremos proteger essa devota, ela está grávida, não tem contato com o marido, e com o pai da criança, e ela precisa ser protegida. Eu gostaria que um de vocês aceitasse protegê-la. Ninguém levantou o dedo. Ninguém. Não teve aquela concorrência como a gente vai distribuir Mahaprasada, não teve. Ninguém. Prabhupada olhou para um deles e disse, você pode protegê-la? Aí ele disse, se eu quiser, eu posso, Prabhupada. Então eu disse, eu quero. E aí fez o casamento. Ela não estava grávida. Também não foi malandragem dela, não foi o golpe da barriga, não, como se fala, né? Não foi malandragem, não. Ela pensou que estivesse grávida, mas essas coisas que a gente sabe da saúde da mulher. Mas ela não estava grávida. Então, o casamento aconteceu, ele tomou sannyasa depois e tudo mais, depois de muito tempo, e não tiveram filhos, e por aí vai. Então, aqui tem um tema clássico que a gente tem que ver com gravidade para evitar um julgamento de Prabhupada nos padrões da nossa vida. Se nós julgarmos Prabhupada com os padrões da nossa vida pessoal, nós estamos invertendo a linha de raciocínio de discípulo-mestre. É o contrário. É porque, ultimamente, a gente não tem estudado muito a poesia Vaishnava. A gente estuda pouco a filosofia, mas a poesia a gente nem estuda, praticamente. E na poesia Vaishnava, na canção Gurudeva, que descreve a relação do discípulo com o mestre espiritual, acho que é Govinda Das, né? Ele diz assim, o autor diz assim, é Govinda Das, ele diz, Narottama Das. No final, ele diz assim, deixe-me ser como tu és. Imagine, na canção ele diz assim. Então, olha só, esta é a nossa admiração. Nós temos que desejar ser como Prabhupada. Em que? Em termos de consciência de Krishna, como o Gayatri nos orienta. Alguns aqui de vocês ainda não têm iniciação com o Gayatri, a segunda iniciação. Mas quando vocês tiverem, vocês vão ver que
terceira linha do mantra Gayatri descreve exatamente essa relação. Deixe-me ser como tu és, com Prabhupada, que é, deixa eu ter a mesma consciência de Krishna que o Senhor tem. Porque essa consciência de Krishna que o Senhor tem é fonte de entusiasmo para mim. Quando eu assisto suas aulas, quando eu vejo seus kirtans, quando eu vejo sua concentração olhando para as deidades, quando eu vejo todas as orientações que o Senhor deu, quando eu contemplo toda a sua vida, isso me enche de entusiasmo. Então, esse nível de consciência de Krishna, eu quero ter. Então, essa é a relação com o mestre espiritual. E se a gente julgar Prabhupada, porque ele falou isso aqui, e algumas outras vezes que ele, sem prestar muita atenção, falou de uma maneira que parece machismo, se a gente julgar Prabhupada como machista, a gente está cortando a relação intelectual com Prabhupada, a nossa inteligência vai ficar mundana, no decorrer do tempo, a gente se afasta de Prabhupada. Leva tempo, não é tão rápido que a gente... Não é uma coisa instantânea, não é uma reação que aparece instantaneamente. Mas a gente corta a relação com o mestre espiritual e a gente fica com a mente e a inteligência focadas nos conceitos mundanos, ciclicamente. Mas a gente gosta da cultura, a gente está inserido na cultura. Praçada, comida vegetariana, não sei o que mais. Depois começa a oferecer só em meditação, Sri Vishnu, Sri Vishnu, Sri Vishnu. Depois Sri Vishnu. E a gente vai indo, né? Porque passa de Sri Vishnu, Sri Vishnu, para Sri Vishnu. E a gente vai indo. Quando a gente menos espera, a gente está inserido no mundo material e não lembra mais nada. Nossa inteligência perde todos os paradigmas transcendentais. Todos os paradigmas escriturais. E perde todos os paradigmas que vêm de Guru, Shastra e Sadhu. E a gente apenas sabe lidar com a natureza material. E vive super bem inserido dentro do mundo material e esquece de Prabhupada. Por quê? Porque julgou Prabhupada como um de nós. E porque queria que Prabhupada satisfizesse as nossas expectativas também mundanas, condicionadas. Mas aqui, Prabhupada está sendo muito claro e ele está dando um conceito para a sua sociedade que nós estamos analisando, sabendo que depois disso ele falou que legalmente não é possível. A mesma coisa aconteceu, ou melhor, parecido, aconteceu com o tema política. Prabhupada também autorizou os devotos a entrarem na política. E de repente, Prabhupada viu todo mundo falando de política. Direita, esquerda, centrão, não sei o quê, isso, aquilo, votação, isso, plano de governo. Prabhupada começou a ver a ambientação. E o candidato que tinha escolhido, Prabhupada viu o foco dele mudar, que era natural. Afinal de contas, Prabhupada disse, você pode se candidatar. É natural que a pessoa fique concentrada. O nome disso é até Prabhu Data Desha, que é o lugar ou o serviço dado pelo Prabhu, pelo mestre. Prabhu Data Desha. Então, quando o mestre espiritual diz, vai para tal lugar, então isso é Prabhu Data Desha. Da mesma forma, Prabhupada disse, você pode se candidatar. E ele começou a lidar, e todo mundo, e a galera toda já criando frentes de propaganda e tudo. Prabhupada disse, quero falar com vocês, vem cá. Acabou essa brincadeira, não tem mais isso não falamos mais disso, tá? E depois vários puxaram o assunto, Prabhupada, já falamos disso, não queremos mais isso. E de novo, mas Prabhupada é tão importante, já falamos disso, não queremos mais isso. A mesma coisa foi aqui. Um devoto foi expulso, porque teve a segunda esposa, a primeira aceitou e ele foi expulso. Ele era um excelente devoto, discípulo de Prabhupada do Gurukula, de um Gurukula dos Estados Unidos, um intelectual, uma pessoa no modo da bondade, super bacana. E ele quando o GBC disse, você não pode, você vai ter que escolher ou uma ou outra. E você não vai poder fazer isso. Mas a minha esposa aceita. Não, você não vai poder ficar, você vai perder o seu cargo no Gurukula, você vai perder todas as suas funções
de líder, administrativas, todos os privilégios que você tem e você não pode mais morar na nossa comunidade. Aí ele falou com as matocas, né? E elas disseram, tudo bem, vamos sair para fora, vamos fora. Foram e onde estão hoje? Ninguém tem nem notícia. Uma pessoa valiosíssima, esse devoto. Eu convivi com ele, eu me relacionei um pouquinho com ele por causa do Gurukula na época, que tinha um jornal, aqueles jornais impressos, ele escrevia artigo, aí eu comentava, perguntava para ele, uma relação assim, que uma carta que demorava 30 dias para ir, não sei quanto para voltar, aquelas coisas de antigamente, né? Mas e isso aconteceu. Isso aconteceu. Então, nós temos Prabhupada, nós temos a ISKCON de Prabhupada, nós temos as orientações de Prabhupada. Temos que nos livrar do medo. Temos que nos livrar dos apegos. E dessa maneira nós devemos nos aproximar buscando Krishna. Temos que nos livrar dessa capacidade que nós temos de defender a nossa bandeira, que é ira. Então temos que nos livrar do apego, do medo e da ira. E viver uma vida pacífica. Viver uma vida pacífica. Nós já temos um idealismo. Nós já temos um ideal para sermos idealistas, para sermos ativistas desse ideal. Nós já temos, que é divulgar a mensagem de Chaitanya Mahaprabhu para toda a sociedade humana. Nós já temos, já somos ativistas. Nós não precisamos ser ativistas em mais nada. Qualquer outro tipo de ativismo tem que estar subalterno ao ativismo da missão de Prabhupada. Então esse é um assunto muito delicado aqui, mas nós estamos lendo a nata da literatura de Prabhupada, que é o Chaitanya Charitamrita, uma opinião de Prabhupada, que a gente deve ouvir a opinião, entender a situação e utilizar esse conhecimento, como Prabhupada está dizendo, mas sem julgar Prabhupada e compreendendo que é algo que depois Prabhupada modificou e que aqui está na forma ideal. Praticamente isso não tem volta, essa é uma teoria que não tem volta, nunca aconteceu no movimento, não foi permitido, não aconteceu, porque quando aconteceu, mandaram o devoto se afastar e por aí vai. Alguma pergunta? Ou comentário também, né? Quando abriu o altar, a bentinha dele, fiquei tentando lembrar, e quando foi que Prabhupada instituiu o mantra dele no movimento, né? Aí eu me lembro, assim, por alto, pode me corrigir, que foi quando ele ficou doente pela primeira vez, e ele ensinou os devotos, tem uma fita ensinando os devotos a cantar o mantra dele para se proteger, para proteger a saúde dele, né? Então os devotos cantavam, nosso mestre não acabou a sua missão ainda. E agora eu pergunto, né, qual foi o momento, né, quais foram os obstáculos que impediram, né, os devotos de fazer notas de rodapé em tantos significados polêmicos de Prabhupada, para proteger Prabhupada até, né, de Jesus Cristo. Prabhupada não autorizou mexer nos livros dele. Então, por isso os devotos estão escrevendo tantos livros. Tantos livros em cima dos livros de Prabhupada. Porque Prabhupada não autorizou mexer nos livros dele. Ele deu o nível de modificação que poderia ser feito. Mas ele não autorizou mexer muito. Então, mas essa discussão está inacabada. Até hoje ela existe e a BBT, os trustees de BBT e o GBC concordam que não devem mexer e tudo, mas com o passar da era de Kali, esses esclarecimentos vão precisar ser feitos.
e de alguma coisa vai acontecer. Talvez, muito mais adiante, que a gente nem vai ser testemunha, venha um livro anexo a esse. A gente vende o Bhagavad Gita como ele é e um estudo do Bhagavad Gita como ele é, de acordo com o autor, de acordo com expressões polêmicas do autor. Alguma coisa vai acontecer. Quanto a quando Prabhupada, eu não saberia dizer em que ano nem nada, mas eu conheço outra história. A história de que os devotos tiveram um templo bombardeado nos Estados Unidos. E não tinha ninguém, todos tinham ido ver Prabhupada em outro lugar. Soltaram uma bomba no templo que destruiu o templo. Então, Prabhupada, quando soube, disse, está na hora de começarmos a cantar para Nrsimha Deva. E aí ensinou o mantra e começou a cantar. E aí começou a cantar. E ele disse, depois do Artik e dos Prema Duanis, a gente canta. E os devotos cantam sentados e tudo mais. Né? Cantavam antes da pandemia, sentados. Então é assim, eu conheço isso, mas também já ouvi falar essa sua versão. Essa é uma pergunta bem legal para fazer para Hridayananda Maharaj. Bem legal. Eu tenho certeza que ele vai apoiar. Hoje é aniversário de sannyasi dele. E se você escrever parabenizando ele, acho que são 51 anos, né? Não. 48 anos. Então, se você escrever parabenizando e perguntar sobre isso, ele vai responder com muito boa vontade. Eu também gostaria de saber. Bem, é isso. Mais alguma coisa? Então nós vamos ter o jejum, assim, Catarina. É. Que é natural. E a mesma semana, o senhor colocou um artigo no presidente falando sobre chá e café. Uhum. E agora o Prabhupada também citou esse tema. Então, e agora nós também falamos do prejuízo, que a hora que a gente vê, a gente já está lá fora inserido, né? Então, como não trazer essas coisas para dentro do nosso meio e achar que essas coisas são naturais, como um chá e café, acreditando que não vai afetar nossa consciência de Cristo. É Maya, é ilusão, é afastamento de Prabhupada mesmo. A gente não percebe, mas a gente está se afastando de Prabhupada. E essas coisas são bem grosseiras. Primeiro dizem que é remédio. Eu tomo café para determinadas funções. Eu tomo chá para determinadas funções. O chá inclui chimarrão, né? Evidentemente. Então, eu tomo isso, mas aqui, imagina, no Chaitanya Charitamrita, Prabhupada escrever isso. Dá muito valor a esse assunto, né? Para Prabhupada colocar aqui, dar muito valor. Então, se a gente entende cientificamente que a mudança do estado normal de consciência não nos permite meditar em Krishna adequadamente, então, e que café, chá, chimarrão e todas essas coisas autorizadas, legítimas, da casa de todo mundo, que a gente já tem experiência anterior e tudo, está disponível, mas modifica o estado normal de consciência, e Prabhupada pediu para ocupe sua mente sempre em pensar em mim. Tomando café você não vai conseguir. Com chimarrão você não vai conseguir. O que mais que tem? Chá. Tomando chá você não vai conseguir. Então, Prabhupada está dizendo isso. Se Prabhupada está dizendo isso, então vamos seguir Prabhupada para satisfazer Krishna. Ocupe sua mente sempre em pensar em mim. Manmana bhavamad bhakto. Torne-se meu devoto. Tomando chimarrão não vai conseguir. No máximo você vai estimular
o modo da paixão, trabalhar mais, ficar animado, mas depois o efeito sobre sua mente é imperceptível. Você não vai perceber, mas você vai se afastar de Prabhupada. E vai. Com sua própria inteligência, você se afastará de Prabhupada. É isso, é aplicar a nossa filosofia, né? A filosofia aplicada é isso, né? Então aqui foi muito claro, eu nem falei, foi tão chocante o outro tema, que eu nem falei esse, né, que é mais, parece superficial, mas não é. Esse significado é Prabhupada falando para a gente. Prabhupada hoje deu um darshan aqui do Chaitanya Charitamrita com esse verso, que eu queria ler um monte, terminei lendo só um, e o tempo também já está esgotado. Quando o quê? Xarope. Uhum. Porque o açaí que vendem aqui, nessa região, como que vendem no norte, aqui já é xarope de guaraná. E o guaraná ele tem 3 vezes mais cafeína que o café. Mas aí como se diz? É a mesma coisa. A gente tem que usar dessa inteligência e fazer, eu quero açaí sem xarope de guaraná. O seu é com xarope ou sem xarope. Esse aqui é sem, esse aqui é com. Então, pega o sem xarope de guaraná. Agora, o xarope de guaraná é um xarope mesmo, é açúcar praticamente. E o que tem de guaraná é pouquíssimo. Guaraná é muito raro. A gente ouve falar do guaraná assim, mas guaraná é muito raro. Quem vai no Amazonas sabe. Lá mesmo, para conseguir o guaraná vem um cilindrozinho assim, sólido, parecendo uma resina, e tem que ralar. Eles usam, a gente não vai, mas eles usam a língua do peixe pirarucu, porque a língua do peixe pirarucu tem muitas pontinhas assim. Aí eles usam assim que eles usam o guaraná lá. Eles pegam a língua do peixe, que é assim, pontiagudo, parecendo uma chama, né? Parecendo uma língua mesmo. E aí pega o bastão e rala. Aquele pó de guaraná, eles utilizam para o que eles querem. Para quê? Porque é afrodisíaco, dá potência sexual, né? Toda essa coisa, dá força para trabalhar. Então eles fazem isso. Agora, esse xarope de guaraná é uma milésima parte disso aqui. Mas o café não, o café é o grão torrado. Então, torra o grão e às vezes a gente até vê que tem empresas que vendem para torrar na hora. É torrar na hora, então é o grão torrado e peneirado. Né? Não sei. Vem do grão torrado só. Então, a gente pode ir nessa discussão, mas é muito melhor evitar. Agora, aqui é importante que a gente fale. Porém, essa história da Coca-Cola, do Guaraná e tudo isso, vem acompanhando a gente, e do chocolate, vem acompanhando a gente no movimento em diferentes fases. O GBC já chegou a autorizar o chocolate. Agora, de novo, desautorizou. Quando eu vi isso numa resolução do GBC, eu sempre lembro de um episódio. Teve uma reunião do CGB do Brasil em Vrajabhumi. E os devotos do Rio sabiam que a gente estava lá. E tinha um devoto nosso do Gurukula, que era o Atisundara, carioca, que estava indo pela primeira vez numa reunião do CGB representando o Colégio Varnashram. Aí os amigos dele de lá souberam que ele estava e foi lá, não sei se era sábado ou domingo o dia, apareceram lá na hora da praçada. E aí eu estava junto com eles ali conversando, esse devoto, que é o Jala, que hoje é delegado e tudo, bem famoso, doutor já, fez doutorado e tudo, ele disse, e aí, como é que estão as resoluções do CGB? Aí a Tessundra, até hoje eu não sei se foi brincando, para provocar, porque ele era assim mesmo, ou se foi seriamente. Aí ele disse assim, o CGB aprovou a proibição do Guaraná. Nenhum devoto mais pode tomar Guaraná. Já não podia tomar Coca-Cola. Agora não pode mais tomar Guaraná.
Aí ele fez, não acredito. O mundo inteiro preocupado com a Guerra do Golfo. Todo mundo, eu acho que era a Guerra do Golfo, uma dessas guerras que ameaçava ser a Terceira Guerra Mundial. E os líderes brasileiros do movimento Hare Krishna se reúnem para discutir se Guaraná é ou não é autorizado. Eu nunca mais esqueci isso. Na minha cabeça aquilo foi muito forte, porque era a opinião de alguém esclarecido do lado de fora, fazendo uma... Por que a gente vai chegar ao ponto de levar isso? Porque na nossa intimidade nós estamos meio malandrinhos. Malandrinhos. Se a gente... todo mundo pode, por que eu não posso? Todo mundo faz, por que eu não faço? E quem pensa assim não é nem Brahmana nem Kshatriya. Não é alguém que é liderado por sua inteligência. Se todo mundo faz, eu faço. Ninguém está vendo, eu faço. Isso, de acordo com a psicologia do sistema Varnashrama, isso aí compromete a pessoa na posição de um líder. Então, parece que nós estamos muito relaxados na nossa autoliderança. Nós estamos um pouco relaxados com a nossa capacidade de nos autoliderar, de acordo com o que Prabhupada fala, porque o padrão é Prabhupada. Não é, eu sou líder de mim mesmo, eu faço o que eu quero, bem entendo, e eu quero isso, eu gosto disso, e vai ser assim, sou livre, eu vivo num país livre. A gente pode dizer qualquer coisa, mas a nossa liberdade tem que ser nos parâmetros de Guru, Shastra e Sadhu. Aí sim, nós somos livres, e realmente somos. E quanto mais nós formos capazes de liderar a nossa própria vida individual, muito melhor. Melhor para o movimento, melhor para tudo, para a organização do movimento, melhor para o bem de todos. Então, cada um de nós deve estar atento para saber o que está comendo. Olhar os ingredientes e ver, aqui tem vinagre, aqui tem alho, aqui tem cebola, aqui tem cafeína, café, aqui tem erva mate, aqui tem não sei o quê, aqui... tudo bem, isso aqui não. Às vezes a gente vai ficar numa situação bem difícil. Bem difícil. Às vezes a gente vai ficar em situação bem difícil. Mas hoje em dia está muito mais fácil. Quem foi vegetariano 40, 50 anos atrás, sabe como está bem mais fácil hoje em dia. No Brasil, principalmente. Era néctar ir nos Estados Unidos nos anos 80, que tinha carob, todas as coisas de carob, aqueles biscoitos de carob ao leite, que parece chocolate ao leite, né? E a gente, alfarroba hoje já chama, a gente ia para lá e era um néctar mesmo, a gente não tinha nada disso aqui. E bolos de chocolate, de carob, que a gente não podia usar chocolate, então a gente usava o carob com baunilha. E quem descobriu essa receita em Nova Ukula foi até o Radhanatha, da BDP. E ele fazia um bolo de carob com baunilha que parecia realmente de chocolate. E por aí vai. A gente tem que continuar quebrando a cabeça, gente. A gente tem que continuar quebrando a cabeça para poder se livrar dos obstáculos que não nos permitem pensar em Krishna dentro de nós mesmos e nos render a Krishna. Nós temos que ver quais são esses obstáculos. Tem obstáculos externos e tem obstáculos internos. Então a gente trata dos dois concomitantemente. Os internos a gente trata de acordo com nosso amadurecimento, os externos a gente trata de acordo com a nossa maneira estrita de viver a vida devocional. Nós temos que ser estritos. Temos que ser estritos, porque essa é a ordem de Prabhupada. Tudo bem, dona Catarina? É isso aí. Chamate, claro, chá de erva cidreira, chá de gengibre, pelo amor de Deus, não vão proibir isso não, senão eu estou perdido. Pelo amor de Deus, não proíbam chá de erva cidreira nem de gengibre não, tá bem? Chás que modificam o estado normal de consciência, tá bem? Então, não sei se é só o preto, o verde, o chá verde também tem, preto, verde, mas...
O vermelho de hibisco não tem problema. Então não é a cor, não. É aquela substância que modifica o estado normal de consciência. Isso sim. Tá bem? Aí é um pouquinho diferente, né? Aí é um pouquinho diferente. Porque a gente precisa curar aquela inflamação. Porque se a gente não curar aquela inflamação, ela pode virar uma infecção. E virando uma infecção, ela pode comprometer outros órgãos. Pode até virar uma infecção generalizada e a gente morrer. Tem gente que morre por uma coisa muito tola, muito boba de inflamação. Então, é diferente usar uma substância tóxica dessa. Inclusive, Prabhupada diz aqui, nós já estamos muito intoxicados. E não precisamos aumentar o nosso nível de intoxicação. Então, é diferente, né? Então, se precisar tomar um tarja preta para ficar um pouquinho mais calmo e tudo, a gente pode tomar. Assim. Se o médico passar, a gente toma um tarja preta aí, não tem problema não. É melhor fazer isso, do que outras coisas que também deixam calmo. Que tem diretamente o gozo dos sentidos. Tarja preta, porque vamos ver de qual é a diferença. Para a saúde, ninguém sabe, não tem estudos científicos comprovados, tem estudos leigos. Mas para a saúde pode ser que tal substância usada de tal maneira acalme e não prejudica a saúde. Mas um tarja preta acalma, mas prejudica a saúde. Então é melhor aquele que não prejudica a saúde. Errado. De acordo com a filosofia de Cristo, não é errado. Por quê? Porque o que pode prejudicar a saúde em certo nível, não vai ser para sempre, pode prejudicar a saúde, mas não aumenta o apetite pelo gozo dos sentidos. Ao passo que o outro não prejudica a nossa saúde, mas aumenta o apetite pelo gozo dos sentidos. Ficamos apegados ao desfrute que vem daquelas sensações usadas com aquela substância. Então, vamos tomar um tarja preta, resolver o problema e não ficar apegado, ou vamos usar outra coisa, resolve o problema e fica apegado. A gente precisa escolher. O ponto é a consciência. O ponto é a consciência. Nós precisamos conscientemente servir a Krishna. Por isso que os nossos pregadores não são chamados de pastores. Não somos pastores, porque pastor conduz um rebanho. Nós não estamos conduzindo o rebanho. Toda vez que fizemos isso, deu errado. Toda vez que nós agimos como pastores conduzindo um rebanho, as ovelhinhas ali, olhando para o traseiro da outra, nem sabe para onde está indo, as que vão atrás, indo. Quando fizemos isso, deu errado. Nós não somos pastores, nós trabalhamos com nível de consciência, conscientização, Sociedade Internacional para a Conscientização da Suprema Personalidade de Deus, que é Krishna, o Senhor de todas as criaturas, que inclui a mim mesmo. Essa é a sociedade que Prabhupada deu, para a consciência de Krishna. Então nós temos que trabalhar a nossa consciência. Se existem algumas substâncias que nos condicionam a esse mundo, então nós devemos evitar, porque nós estamos querendo nos libertar desse mundo. Ninguém deve pensar que na hora H vai dar tudo certo. Isso não há garantia. Não há garantia. Na hora H pode dar muito errado. Chandramukha Swami conta uma piada bem engraçada. Eu não sou como ele para contar piada, mas vou contar. Um comerciante estava morrendo e de repente se vê no quarto com todo mundo ali, filho, filha, genro, neto, esposa. Aí ele: estou tão feliz aqui que vocês estão aqui, vieram me ver nesse momento. E todos aqui presentes, não falta ninguém. Não falta ninguém? E quem ficou na loja? E aí morreu. Ele estava indo bem na meditação dele e morreu preocupado com quem ficou na loja, gente. Imagine, na hora H,
da morte, a gente lembrar de alguma coisa mundana que nos desvie da atenção de ver Krishna, de estar com Krishna, de cantar o Mahamantra Hare Krishna. A fita ali, os devotos colocaram o som tocando, o mantra Hare Krishna, tocaram todo mundo, já, guirlanda da deidade, tudo mais, está tomando uma água há não sei quanto tempo, e o devoto está ali pensando, mas me falta uma coisa, está faltando uma coisa, essa agonia aqui, está faltando uma coisa, e essa coisa está faltando, e pum, ele morre. Vai nascer como o quê? A gente precisa entender a nossa filosofia aplicada, para a gente aplicar. Não tem mais comandante. Não tem mais comandante. O movimento não tem mais, nas suas estruturas, comandantes. Podemos ter um servo líder de bhaktas, um servo líder presidente. Não temos mais comandante. O termo comandante pegou porque o mundo inteiro estava passando uma época de grandes ditaduras, tanto capitalistas como comunistas, mas era um momento de ditadura militar ou socialista, e então o termo comandante pegou e viralizou. Mas não temos comandante, não temos pastores. Nosso trabalho é todo de educação, todo de conscientização. E quem ficar, verá, né? Quem saiu, a gente lamenta muito, mas a gente adora essas pessoas ainda. Quando a gente vê, a gente esquece qualquer envolvimento que ela tenha, mas a gente sabe o que é que Prabhupada queria e o que Prabhupada não queria. A gente pode ser magnânimo, misericordioso, compassivo, a gente pode ser tudo, mas a gente sabe o que é certo e o que é errado, porque a gente estuda os livros. Olha o que foi falado aqui agora. Né? Estou entusiasmado, acho que já estou com fome. E hoje é jejum. Nesse significado, tem um outro problema, que o parece que ele quiser repetir, ele fala que as mulheres solteiras é compulsório que elas devem se casar. A gente vê que não só mulheres, mas também homens solteiros que ficam solteiros e ficam bem. Né? Ele disse também, Prabhupada, depois disso tudo, Prabhupada disse, se as nossas mulheres puderem fazer um ashrama como o da Igreja Católica, que tem as freiras, então elas não precisam se casar. Ele disse isso também. Então, porque tem um mito na nossa sociedade, por causa do sistema varnashram, de tudo isso, nós temos um mito que as mulheres não aceitam a autoridade dos homens, que as mulheres não fazem amizade entre si. E esse mito é baseado numa declaração de Prabhupada que é, assim, muito forte. Ele diz, pode-se colocar numa sala 40 bigodes, mas não pode-se colocar 4 seios. Imagine. Ou seja, 40 homens podem conviver juntos, mas 2 mulheres não podem conviver juntos. Porém, a história da humanidade mostra algo exemplar na relação entre as mulheres, que é a sororidade. Eu tenho falado com a Secretaria da Mulher de vez em quando. Outro dia eu mandei uma mensagem dizendo, essa é a palavra para a Secretaria da Mulher, sororidade. Elas estão fazendo, já estavam fazendo, eu só peguei no meio do caminho, não foi eu que instruí elas não, apenas eu peguei no meio do caminho e espontaneamente eu identifiquei a palavra, sororidade. Sororidade é o desenvolvimento, é a relação de amizade, solidariedade entre as mulheres. Soror. Soror significa isso. Então, essa irmandade feminina está na moda agora. Então, a moda agora é essa, ver que as mulheres perderam muita opressão, estão começando a manifestar valores que são completamente favoráveis para a sociedade ISKCON. E que nessa apresentação de valores favoráveis,
elas estão convivendo entre si com irmandade, com etiqueta, com ética, com respeito. Estão melhorando as suas relações entre elas, melhorando as relações com os homens, que também estão mais espertos agora e que compreenderam as suas falhas. E a gente tem essa facilidade, mas a gente precisa compreender que a mulher poderia se casar. Claro, toda mulher deveria se casar, também pode ser muito claro, isso satisfaz os interesses, satisfaz as necessidades físicas, a nossa luxúria do homem e da mulher ficam combinadas e dá tudo certo, e por aí vai. A gente pode ir nessa linha, mas também pode ir na linha da renúncia e pensar que se elas podem se organizar, como o Prabhupada disse, podem se organizar e desenvolver autoliderança e cultivar a pureza e desapego, elas podem ficar solteiras. E tem muitas mulheres que realmente ficaram solteiras, ficaram bem, ajudam até hoje. Tem umas que se casaram jovens, se separaram jovens e ficaram solteiras. Mas muitas das mulheres, numa sociedade como a ISKCON precisavam realmente se casar para poder ficar. Porque não deve ser fácil ser mulher solteira numa sociedade toda voltada para o conforto masculino. As mais antigas devem ter tido experiências bastante desagradáveis. Então, o marido ajuda muito, que é com quem ela pode falar, desabafar, abrir o coração, brigar, chorar, gritar. Tudo pode acontecer. Às vezes, apesar de tudo, ficam juntos e às vezes se separam. Mas, pelo menos, elas têm como protestar. Elas tinham como protestar. Agora, elas não precisam se casar para protestar. Imagine, a idade de casamento era o quê? 12, 13, 15. No nosso movimento, 17, 18. Quantas mulheres se casaram para ficar no movimento, só para ficar no movimento e ter independência da família? Quantas se casaram? Não, legalmente, porque os pais não queriam. Quantas? Foram várias. A Argentina tem vários casos de meninas de 17 anos, 16, fizeram isso. E no Brasil também nós casamos muitas mulheres, muitas meninas assim. Aqui no Nova Cula nós tivemos, em todas as partes nós tivemos muitas meninas que foram casadas por arranjos. Não é que casaram espontaneamente por um desenvolvimento espontâneo da sua própria deliberação, ainda que imaturas. Não é isso que eu estou me referindo. Estou me referindo aos arranjos que foram feitos em função de proteger as mulheres. E muitos se decepcionaram com seus parceiros. Homens desqualificados. Imagine, só tínhamos treinamento para brahmachari, fanático. Porque se fosse um treinamento próprio para brahmachari, eles amadureceriam, se tornariam cavalheiros. Mas não era. Era um tratamento incompleto do ashram de brahmachari. Era brahmachari para se livrar do casamento. Então, o tempo inteiro eles estavam pensando nisso, sofrendo todas as mazelas do próprio corpo, o corpo clamando por associação, por desejo, pelo que fosse, e repressão em cima. Então, era repressão nos brahmacharis, repressão nas matocas, né? E qual o resultado de tudo isso? Então, nós estamos reorganizando tudo isso. As mulheres estão se associando de uma maneira muito proveitosa, está melhorando muito. Não é perfeito, naturalmente, tem muitas dificuldades ainda, mas elas estão se associando. Mas nós precisamos fazer uma sociedade mais justa. Uma instituição de Prabhupada é mais justa, mais equânime. Uma instituição de Prabhupada que acolha as pessoas e que dê à pessoa a liberdade, que as pessoas não sejam manipuladas. Não sejam manipuladas para nada. Que elas tenham a oportunidade de obter o conhecimento
E com esse conhecimento elas têm a oportunidade de amadurecer, de resolver seus traumas familiares, de resolver tudo isso antes de casar, pelo amor de Deus. Antes de casar. Quando se casem, estejam completos, unidades completas. Maçãs inteiras, laranjas, não seja metade, procurando a outra metade. Seja uma unidade completa. E aí ela pode dar amor, receber amor, conviver no amor, e não pensar, como a música brega diz, né? Sem você não sou ninguém, agora já não era nada, agora então é que eu sou, sei lá, tem muita, eu não conheço não, só uma noção assim, mas a gente tem que ser unidades completas em nós mesmos. O guru completo em si mesmo, o discípulo completo em si mesmo, oferecendo serviço, oferecendo amor, sem exigir nada, só para compreender. Quem tem maturidade para isso? Um menino de 16, 17, 20 anos vai ter maturidade para aceitar casamento, para aceitar o guru, para aceitar o que seja? Não tem, precisa amadurecer. A gente não tem esse treinamento específico. Felizmente, eu não tenho êxito completo, mas, pelo menos, o Instituto de Aula Adulta se dedica a isso, se dedica ao autoconhecimento, se dedica a reflexões sobre encontrar erros em si mesmo, buscar a satisfação em si mesmo, construir a sua vida, desenvolvimento humano. Não estamos interessados em jargões, em padrões populares que classificam, que estandardizam uma pessoa ou que botam etiqueta na testa de alguém. A nossa testa é para Tilaka. Nossa testa não é para dizer o que nós pensamos que somos, o que queremos ser. Bom devoto, bom não sei o quê, bom kirtania, bom bhajania, bom palestrante, bom cozinheiro, está agradável. Não é isso. A nossa testa está aqui, Tilaka. Sou um servo de Krishna, sou um servo de Vishnu. Então, se eu sou um servo de Vishnu, eu sou a base da filosofia Brahman. Eu sou. E o que eu sou? Eu sou um servo de Krishna. Mas a pessoa tem que admitir, aceitar e encarar a sua individualidade. Eu não sou o número na mão de um comandante. Eu não sou o número na mão de um líder manipulador. Eu sou um indivíduo. Eu não me deixarei manipular por uma propaganda super atrativa para qualquer coisa, não. Eu vou estudar, vou compreender, vou desenvolver a etiqueta mais refinada e vou me aproximar do mestre espiritual Kim Karam. O que devo fazer? E o mestre espiritual vai dizer o que eu devo fazer e eu vou fazer como uma oferta de amor para meu mestre espiritual, oferta para a missão de Prabhupada com toda a minha dedicação. Porque eu sou um ser integral, eu sou um ser completo, uma unidade completa que emana da unidade completa, como o Sri Ishopanishad afirma. Então, é isso, gente. Não me provoquem, não. Muito obrigado pela atenção de vocês. Bom festival de Antinha Deus.